Ontem foi um assunto que a gente trouxe bastante aqui com juristas, né? Sobre esse rito de ir para a primeira turma. E está causando algumas repercussões. Alguns juristas, como o próprio nosso colunista aqui, Walter Mairovich, acha que isso deveria ser julgado em plenário, né? Já o José Eduardo Cardoso, ontem ex-ministro, também falou aqui conosco, acha que não, acha que é do rito, traz agilidade, divide um pouco os juristas essa situação. Tem uma reportagem hoje da Carla Araújo, nossa colunista, falando aqui com informações a respeito da decisão de Alexandre de Moraes de manter o julgamento de Bolsonaro na primeira turma, né? E ele não vai ceder a esses apelos que estão sendo feitos, segundo aqui a reportagem da Carla e do Matheus Coutinho. O julgamento vai acontecer na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E isso incomoda uma ala da corte, né? Como até a Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, nos trouxe aqui informações de bastidores que ministros, que claro que não estão nessa primeira turma, estão reclamando, achando que isso é muito ruim, estão reivindicando que Alexandre de Moraes mude. Mas o que a gente traz de apuração hoje no UOL é que Alexandre de Moraes não deve ceder a essas pressões dos próprios colegas do Supremo Tribunal Federal para levar o caso ao plenário do tribunal para ser julgado por todos os ministros. O UOL apurou que com os ministros que há um incômodo com o fato do ex-presidente ser julgado pela turma enquanto envolvidos nos atos do 8 de janeiro, vêm sendo julgados pelo plenário do tribunal, né? E aí, os ministros devem contestar Moraes e querem julgar Bolsonaro no plenário, mas, pelo que foi apurado, Moraes não vai voltar atrás. E Moraes vai seguir fazendo isso na primeira turma do Supremo. Vamos lá, Sakamoto. O que você acha a respeito dessa decisão de Moraes de manter o julgamento na primeira turma? É claro que do ponto de vista da discussão da imagem pública, né, é claro que um julgamento de pleno completo, né, com a participação dos 11, né, ela poderia, na verdade, gerar uma impressão de legitimidade maior, né? Porque você tem o pleno, você tem os 11, outros grandes julgamentos se deram também através do pleno, com a participação de todo mundo. Então seria mais uma questão da percepção a respeito disso. É claro que é uma questão de percepção importante, porque a gente está falando de um caso que vai dar o que falar, né? Aqueles que tentaram um golpe de Estado não reconhecem. Até tá engraçado, né? Alguns aliados estão pedindo, cadê os vídeos? O quê? O pessoal tá procurando o quê? Um vídeo em que Bolsonaro grave para si mesmo. Olá, estou gravando para a posteridade esse vídeo dizendo que cometi um golpe de Estado para ficar no poder. Quero deixar muito claro que isto é sério, né? É sério esse bilhete. Tá de brincadeira, né? Não vai acontecer isso. Então, o que acontece? Só que essas pessoas, elas vão bater nessa tecla, esses mesmos aliados que estão pedindo coisas impossíveis, né, que falam que não houve nada, vão bater nessa tecla, dizer que o julgamento não foi justo, etc. Por conta disso, por conta da imagem, poderia ser transferido, né, talvez uma justificativa de transferência. Do ponto de vista legal, né, a normativa do próprio Supremo Tribunal Federal aponta que a primeira turma é competente, as turmas são competentes para julgar esses casos. Né? É um caso de grande repercussão, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro e outras pessoas envolvidas não são melhores do que ninguém. Então, a questão é por que muitos outros crimes são julgados pelas turmas e esse crime exatamente vai ser julgado pelo pleno, sendo que não que exige essa possibilidade de julgamento pela turma. Outras pessoas que cometeram crimes, né, ou que são acusadas de outras coisas também poderiam, elas falam assim, então também quero que meu caso seja julgado pelo pleno, porque eu sei que os outros ministros do outro lado poderiam ser mais simpáticos à minha causa, porque eu conheço o histórico deles, né? Isso vai passar? Essa é a questão. A questão, no final das contas, é que o mesmo oportunista, ele fala, tá sendo oportunista por julgar na primeira turma. Pois bem, então vai se mudar todo o regimento do Supremo de volta, que essa mudança aconteceu há alguns anos, muda de volta para impedir isso e vai garantindo a possibilidade de que outras pessoas, outros casos, outros temas sejam julgados sempre pelo pleno. O Supremo não dá conta disso. Né? Então é o seguinte, é uma discussão de caráter jurídico, não está se fazendo nada que é contra as regras, impede-se dessa forma também uma sobrecarga ao pleno, é uma reclamação antiga dos ministros, que o pleno é sobrecarregado, né? Ou seja, o pleno deveria ser
deveria ser usado, né, pelo que os ministros, a maioria defende, o pleno deveria ser usado para analisar a matéria constitucional. Né? Agora, julgamentos criminais que acabam subindo na corte ficariam com as turmas, né, e dando matéria constitucional para o pleno. Se houver algum desdobramento do caso e for discutido se alguma coisa está dentro ou está fora da Constituição, o pleno pode e deverá ser acionado. Né? Mas é claro que até lá, ou seja, há legitimidade na turma. A questão é que, é claro, do ponto de vista da imagem e do ponto de vista da redução de impacto, o pleno poderia ser melhor. Tem um efeito colateral pleno, para terminar, que é o seguinte: indo para o pleno, do julgamento dura mais. Então, aquela ideia de algumas pessoas do Supremo de garantirem que todo o processo termina antes do ano eleitoral iria para o vinagre. Vamos lá, o Josias. O Josias tem também informação a respeito disso, da primeira turma, né? As apurações suas também lá no Supremo, Josias. Como é que você analisa essa decisão de Alexandre de Moraes, o que a Carla traz na sua coluna, de que ele deve manter isso realmente na primeira turma? Qual vai ser o impacto disso? O que está rolando lá no Supremo, hein, Josias? É possível até que na primeira turma, um dos cinco, seja a favor do deslocamento para o plenário e não na turma. Há essa suspeita ali, não houve debate, não houve julgamento sobre isso, mas tem a suspeita de que um ministro possa ser favorável à transferência para o plenário. Mas o Alexandre de Moraes se mostra muito, até aqui, muito convencido de que deve ser na primeira turma. Não sei se essa é a melhor decisão, não, Fabiola. O julgamento sobre a tentativa de golpe vai resultar em mais do que uma mera decisão judicial. O país está vivendo um desses momentos simbólicos com aroma de história. E conviria ao Supremo Tribunal Federal se agarrar a uma máxima do Rui Barbosa, segundo a qual a força do direito deve superar o direito da força. Então, mesmo num caso que envolve uma trama para subverter a democracia, é preciso que a justiça se imponha com método. O Supremo dispõe de um farto consistente material para passar na tranca o Bolsonaro e toda a sua facção criminosa. Mas a decisão vai ter mais força se o Supremo respeitar a sua supremacia. Então, o Supremo se autoatribuiu a missão de julgar réus que não dispõem de foro especial. Já discutiu e descartou a alegação de que o Alexandre de Moraes é suspeito nesse caso, porque ele acumula as condições de juiz e de alvo dos golpistas. Agora, os ministros estão divergindo sobre o formato do julgamento. O Alexandre de Moraes optou por levar o caso para a primeira turma e não ao plenário. Em vez de 11 ministros, vão participar do julgamento 5. Isso está autorizado pelo regimento. A escolha do palco não deve alterar a tendência de condenação. Na turma ou no plenário, o Bolsonaro, os cúmplices dele, devem ser condenados. Mas o Alexandre de Moraes prefere a unanimidade da turma à divisão do plenário. E ele quer apressar o julgamento. Agora, menos de 24 horas depois da formalização da denúncia da Procuradoria-Geral da República, o ministro Dias Toffoli anulou. Numa canetada, numa decisão individual, ele anulou todos os processos contra o ex-ministro Antônio Palocci, que é um corrupto confesso. Ele confessou os seus crimes naquela investigação da Lava Jato. Foi anulada, a sentença foi anulada, como tantas outras já foram. Anularam-se sentenças, multas, não tem mais corrupto nem corruptor, só sobrou a corrupção. Então, há esse antecedente. E o que se alegou ali, guardadas as proporções, porque estamos falando de uma decisão de primeira instância, o Sérgio Moro trabalhava na primeira instância, lá no piso do judiciário, na 13ª Vara de Curitiba. Aqui nós estamos falando de decisões que o Supremo vai tomar. Né? Mas, guardadas as devidas proporções, a discussão era a mesma. O juiz é suspeito, o Moro era, agora disse que o Alexandre de Moraes também era. O foro não era adequado, não poderia ter sido julgado em Curitiba, teria que ser julgado em Brasília ou em São Paulo. Aqui o que se diz é não pode ser no Supremo, tem que ser na primeira instância. Então, a discussão, no fundo, é a mesma. Né? Então, diante deste histórico, conviria ao Supremo tomar decisão no foro
mais amplo. Nada é mais supremo no Supremo do que o plenário, com a composição completa dos seus 11 ministros, né? Então, acho que o mais adequado, Fabíola, diante desse aroma de história que nós estamos farejando hoje nesse julgamento, o mais adequado seria transferir para o plenário do Supremo. Mas não parece ser essa a decisão que será encaminhada pelo Alexandre de Moraes. Aliás, o Josias, a gente entrevistou, antes de ele assumir, né, Flávio Dino concedeu uma entrevista para a gente, e foi feita essa pergunta para ele, né, sobre a isenção, a isenção dele, a isenção de Alexandre de Moraes e de outros que já opinaram a respeito disso, de fazer esse julgamento, e ele disse que se sente capaz de julgar. Vamos até relembrar essa entrevista que foi antes do Flávio Dino assumir a sua cadeira no Supremo Tribunal Federal. Posso entender que, em tese, evidentemente, não quero a sua posição sobre processos específicos, mas estou entendendo que, pelo seu raciocínio, em tese, as circunstâncias não o impedem de julgar processos que envolvam Bolsonaro. É isso. Abstratamente, claro que não, porque se houvesse isso, haveria em relação a outros juízes que lá estão, outros ministros que lá estão. Então, não há impedimento, suspeição a priorística e genérica. Isso é aferido caso a caso. Veja, se houver um caso em que eu já emiti posição, juízo de valor definitivo, é claro que eu gerei um pré-julgamento. Mas se houver casos em que não examinei aquela situação específica, de onde nasceria o impedimento ou a suspeição? Veja que, apesar de ser superior, ter sido superior administrativo da Polícia Federal, não há hierarquia técnica, ou seja, eu jamais disse a um delegado, qualquer que seja ele, faça ou deixe de fazer determinada coisa, porque isso não cabe ao ministro da Justiça, e sim ao Ministério Público e ao Judiciário. Tá aí, Josias. O que vai acontecer agora, Fabíola, é que toda essa discussão ela será potencializada porque o Flávio Dino vai assumir a presidência da primeira turma, que é justamente a turma da qual participa o Alexandre de Moraes e a turma que vai cuidar desse julgamento do Bolsonaro e da sua tropa toda, né? Em outubro vai haver... Hoje, a primeira turma é comandada pelo Cristiano Zanin, que é outro ministro indicado pelo Lula, foi advogado do Lula na Lava Jato. Hoje o Zanin é o presidente. A partir de outubro será o Flávio Dino. Então, nesta turma estão os 2 ministros indicados pelo Lula. Está o Alexandre de Moraes, que é demonizado pelo bolsonarismo. Estão ministros que têm os 5, o Alexandre de Moraes e os 4, têm votado de maneira uniforme. Pequenas divergências aqui e ali, mas a unidade da turma é muito visível, né? Então, a discussão vai ser potencializada porque os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro, o Nunes Marques e o outro lá, o terrivelmente evangélico, né, eles não participarão do julgamento, a menos que o caso seja transferido para o plenário. Então, se você joga para o plenário, uma coisa anularia a outra. Não, tem 2 indicados pelo Lula, mas também tem 2 indicados pelo Bolsonaro. E o resultado final seria provavelmente o mesmo, a condenação, né? Mas você higieniza o processo, na medida em que você tira dos réus e dos seus devotos, tira o argumento. Olha, não é na primeira turma, está no plenário do Supremo, e lá estão ministros indicados pelo Lula, mas também tem os indicados pelo Bolsonaro. Então, é por isso que a discussão é relevante. Não há dúvida de que o Flávio Dino não deve se considerar suspeito para participar desse julgamento. Ele até, a certa altura, a gente espreme um pouco mais na entrevista, fala, não, mas em entrevistas sucessivas, o senhor disse, já manifestou a sua impressão de que o que houve no 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Aí ele diz, bom, se esse for o critério, todos os ministros do Supremo, inclusive no dia em que houve a volta
do Supremo ao trabalho, depois de consertar o plenário que foi destroçado no 8 de janeiro. Todos os ministros, num vídeo, manifestaram a sua contrariedade em relação ao que aconteceu e disseram, com palavras distintas, a mesma coisa. Olha, houve aqui uma tentativa de golpe. Então, ninguém poderia participar do julgamento. Então, não é isso que está em discussão. E o Flávio Dino tem toda a razão. Não há razões para que ele, não há elementos para alegar que ele seja suspeito. Mas o bolsonarismo já está alegando. O Rogério Marinho, que é o líder do PL no Senado, ainda ontem dizia, olha, como é que nós vamos confiar numa Câmara de Gás, é assim que é apelidada a primeira turma, uma Câmara de Gás que é integrada pelo Dino, pelo Flávio Dino. Como vamos confiar na isenção dessa turma? Ele, de novo, mencionou a suposta suspeição do Alexandre de Moraes. Então, o debate está no noticiário, Fabíola. Deve ser intensificado esse debate a partir do momento em que o Dino for acomodado na presidência da primeira turma. Por essas razões todas, o Supremo deveria refletir sobre a conveniência de manter ou não na turma esse julgamento, se não seria o caso de levá-lo ao plenário. Você acha que eles estão impedidos, o Sakamoto, ou não, né? Porque é o jogo do Supremo Tribunal Federal também esse, né? Eles são indicados pelos políticos que estão no comando, né? Pelos presidentes. Como é que você vê essa situação dos ministros participarem de julgamentos que eles já atuaram ou omitiram opinião? Eu não vejo nenhum deles impedido, não, Fabiola. Nenhum dos ministros que estão listados, eu não vejo nenhuma razão de impedimento. Né? Existe uma tática muito comum, normalmente isso acontece principalmente com criminosos comuns, mas também tem criminosos de alta classe também que usam a mesma coisa, que é o quê? Você atacar o jogador para tornar esse jogador suspeito e a partir daí você tirar ele de cena, né? Então, isso acontece com traficante, com um monte de que tenta criar uma fratura na imagem da pessoa que está julgando ou do promotor para tentar torná-lo suspeito, inventa uma coisa aqui, inventa uma coisa ali. Ora, se todo mundo, né, isso é muito fácil, o Bolsonaro atacou o Supremo praticamente inteiro, tirando aqui o André Mendonça e o Nunes Marques. Né? Então houve ataque sistemático e talvez do Dias Toffoli, né? Que foi uma ponte de diálogo com o bolsonarismo, né? durante o governo, mas o resto foram bastante atacados. Não se pode se fiar nisso. Olha, é porque são inimigos de Bolsonaro. Quem tornou o inimigo, quem na verdade elencou eles como inimigo foi o Bolsonaro. Eu não posso que um criminoso chegue, aponta tal pessoa como alvo, começa a bater naquela pessoa para poder ir lá na frente e garantir que aquela pessoa não julgue ele. Isso aí não é um denunciado, um futuro réu não pode decidir quem vai deixar de julgar. Tem um ponto também que na minha avaliação, e do ponto de vista de indicação, o Lula indicou. Os governos do PT indicaram a Carmen Lúcia, indicaram o Toffoli, indicaram o Fux, indicaram o Dino, indicaram o Zanin, indicaram o Barroso, indicaram o Fachin, né? Então a maioria do Supremo, né, foi indicada, da mesma forma que em outros governos teve outras pessoas também indicadas. Gente, durante o mensalão, por exemplo, ou mesmo durante a Lava Jato, o Lula foi preso, pegou 15, 30 dias de cana com uma corte de maioria indicada por governos do PT, né? No mensalão você tinha a frente do caso, né, tocando uma figura proeminente no Supremo, que era o Joaquim Barbosa. Então, você tá entendendo? Tipo, não tem na minha avaliação, não tem essa relação direta. Né? É claro que o Bolsonaro, ao ter atacado sistematicamente o Supremo Tribunal Federal, as instituições brasileiras, não vai ter a simpatia da maioria da corte. Isso é óbvio, mas aí que tá. Tecnicamente não teria a simpatia de qualquer pessoa democrata no país, né? Gente, vamos lembrar do que ele está sendo acusado. É importante, neste momento, lembrar do que ele está sendo acusado. Ele não está sendo acusado de uma utilização de recursos públicos numa licitação durante o seu governo em que ele não tinha uma relação direta. Não, ele está sendo acusado de liderar um processo de golpe de Estado, de dissolução violenta da ordem democrática do país, de organização criminosa, de destruição do patrimônio, de dilapidação. Ou seja, ele está sendo acusado de coisas muito graves que todo mundo viu. Né, a gente viu a cereja do bolo, que é o 8 de janeiro, mas a gente viu a profusão de provas, a gente viu tudo isso que envolve ele, coloca ele lá.
né? Agora, por final, tem um ponto também que vamos considerar. É claro, se perguntar, eu até comentei na resposta anterior, indo pleno, você ajuda a desmontar determinado argumento da oposição bolsonarista. Mas eu também não tenho dúvida nenhuma que se esse argumento for desmontado, surge outro. Não tenho dúvida nenhuma, se essa questão da primeira turma for resolvida no sentido de, então vamos botar no pleno, a discussão seguinte este caso não é do Supremo, esse caso deveria ser na primeira instância. E aí todo mundo vai começar a bater primeira instância. Para quê? Para dar tempo de o Bolsonaro não ser efetivamente punido por isso, não ser efetivamente punido pelo crime que cometeu. Se for deixado de lado a questão da primeira turma, o discurso que vai aparecer volta a ser a questão do julgamento de primeira instância e não no Supremo como fórum para isso, né? Então, ou seja, eles vão procurar sempre uma outra forma de criar problema, o que também é natural, né? Você tem os defensores deles discutindo juridicamente, legalmente isso, e os apoiadores políticos esperneando, e os júris esperneantes faz parte da democracia também.